Senhores conselheiros, colegas que nos assistem, bom dia. Conversávamos antes de iniciar a reunião sobre o aumento de casos de Covid. Na PESP, 4 funcionários testaram positivo essa semana, estão bem, mas por cautela decidimos fechar o atendimento presencial, estão todos trabalhando em home office. Ao longo desse período da Covid, desses últimos 2 anos, nós já ficamos mais de um ano com a PESP fechada, todos trabalhando em home office, alguns funcionários só voltaram esse ano, né, os funcionários que têm algum tipo de comorbidade. Trabalhamos de forma híbrida em alguns momentos, mas agora, por conta do arrefecimento da pandemia, até o último mês, né, nós imaginávamos que isso diminuiria, estávamos todos trabalhando presencialmente, mas aconteceu essa situação e nós, por cautela, decidimos fechar a PESP, só para avisar os nossos colegas, mas estão todos trabalhando, o atendimento continua, os telefones, todos atendem, a gente tem todo um sistema montado na residência dos nossos funcionários para que permitam eles trabalharem em casa. Eu gostaria de parabenizar pela notícia do aumento do número de residentes jurídicos e de estagiários, é muito importante, esses atos que ajudam os procuradores na banca. Eu gostaria também de parabenizar o aumento no valor do ProHardware. É um pleito que a PESP levou ao centro de estudos em algumas ocasiões, muito importante. Desde a criação do programa não havia tido nenhum reajuste e os valores de equipamentos de informática tiveram grande aumento, né, nos últimos anos. Na semana passada, assim como ocorreu nas últimas 6 ou 7 semanas, eu estive em Brasília para acompanhar e trabalhar na PEC 63 de 2013, aquela que institui uma indenização por tempo de serviços para a magistratura e membros do Ministério Público, acima do teto constitucional, e deixava de fora outras funções essenciais da Justiça, como a Advocacia Pública e a Defensoria Pública. Nós que primeiro verificamos os arquivamentos dessa PEC, em março ainda, e logo no início propomos uma emenda para incluir os procuradores dos estados. A nossa emenda foi a segunda a obter o número de assinaturas necessárias. Depois disso, ainda fizemos uma outra emenda no mesmo teor, por um partido diferente, pensando já eventualmente em algum destaque na votação, né? Também obtivemos um número de assinaturas de 1/3 dos senadores necessária para a apresentação. Não apenas acompanhamos e apresentamos nota técnica, elaborada pelas principais entidades da Advocacia Pública Nacional, ANAP, ANAF, ANAUNE, ANPREV, Simprofaz, como conversamos pessoalmente com mais de 70 dos 81 senadores. Isso não seria possível se não tivéssemos a ANAP, nossa entidade nacional, com força e capacidade de articulação nos 27 estados da federação. Também falamos e conseguimos apoio da OAB Nacional. Estive pessoalmente pelo menos 3 vezes com o presidente do Conselho Federal da Ordem, Beto Simonetti, que não só manifestou apoio, como entrou em contato com a presidência do Senado. Nós também estivemos com o advogado-geral da União, Bruno Bianco, e com o presidente da ANAP, Vicente Braga, por 2 vezes participou da reunião do Colégio de Procuradores Gerais, conclamando a participação dos procuradores gerais dos estados, e muitos se envolveram. Aqui eu faço questão de registrar a importante participação da nossa procuradora-geral, doutora Inês, e também da ex-procuradora-geral, doutora Lia, nesse processo. Como sempre disse, se a PEC for aprovada do modo como quer o presidente do Supremo Tribunal Federal e as entidades da magistratura da MP, ou seja, com um benefício extrateto apenas para essas 2 categorias, representará um duro baque na nossa carreira, que não ofere nada além do teto constitucional, como vimos hoje, inclusive. Esse, como todos podem imaginar, o teto dificilmente teria um reajuste. Aliás, já está congelado há 4 anos. O que representará uma quebra na isonomia constitucional entre as funções essenciais da Justiça, colocando a advocacia pública em um patamar inferior. Não podemos admitir isso. Na semana passada, vimos que todo o trabalho realizado pela ANAP, pela PESP e pelas entidades da Advocacia Pública Nacional não foi em vão. Ao contrário do que se imaginava, a PEC não foi colocada em votação e dificilmente será até o fim do processo eleitoral. Hoje, e é claro que no processo político tudo pode mudar, não há votos suficientes para aprovação apenas para a magistratura e Ministério Público. O discurso da necessidade de se manter uma isonomia entre as funções essenciais da Justiça já é corrente entre os senadores, o que é importante, pois enfrentamos forças muito grandes. Agora, nossa missão será intensificar o trabalho para que essa PEC volte a tramitar.
quando ela voltar a tramitar, mantenha a isonomia de tratamento remuneratório, pelo menos no que se refere ao teto, para todas as funções essenciais da Justiça. Eu também gostaria de falar dos 75 anos da PGE, que será comemorado no dia 27, como a doutora Inês falou. A doutora Inês foi muito feliz nessa ideia, logo de início abraçada pela PESP, que patrocinará boa parte da comemoração. Vamos realizar uma linda festa, como merece a nossa carreira e todos aqueles que fazem e fizeram parte dela ao longo da sua história. Como eu disse na posse da doutora Inês, eu gostaria de voltar ao Palácio dos Bandeirantes para a posse dos novos colegas. Seria lindo, histórico. A posse, ou pelo menos o anúncio da nomeação dos últimos colegas da lista remanescente nesse dia 27. Por isso, aproveito para perguntar a respeito das tratativas para a nomeação dos colegas. Por fim, é claro, eu quero manifestar sobre a notícia dada hoje pela presidência a respeito do programa de capacitação. Essa notícia pegou todos de surpresa, pois imaginamos, né, quando a PGE lança um programa, que ele é cercado de todas as garantias jurídicas e financeiras. Por isso, acho que causou espanto, frustração, que um programa que tem envolvido tantos colegas sofra esse baque. Mais de 200 de colegas se inscreveram e se dedicaram ao programa. Como Danilo disse, né, fizeram reuniões, levantamento de dados, estudos, estão produzindo e já produziram materiais muito interessantes que muito ajudarão nossa carreira e nossas atividades. É justo que recebam o que lhes foi prometido. A notícia que ouvimos hoje é uma quebra do princípio da confiança que deve haver entre o administrado e a administração pública. A quebra dessa expectativa, e eu compreendo as razões, vou ler o parecer, mas compreendo as razões que foram dadas, é muito ruim e gerará, inclusive, imagino, a judicialização por parte desses colegas. Enfim, a notícia é muito recente, acredito que podemos buscar com nossa criatividade, como o Alexandre mesmo sugeriu, uma solução, dentro da legalidade, alguma solução para que nenhum colega seja prejudicado. A PESP estudará medidas nesse sentido. Tá? Muito obrigado e ótima sessão para todos.